Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou deixar aqui um vídeo onde o presidente da Caixa fez uma entrevista hoje, fez uma live hoje, né? Onde ele esclarece um pouquinho sobre esses bloqueios que está tendo no aplicativo do Caixa Tem onde está tendo muitas fraudes aí no aplicativo. Vou deixar aqui para vocês um pedacinho dessa live para vocês assistirem. Nós vamos fazer uma apresentação hoje em relação à questão toda do auxílio e outras novidades que nós temos. Hoje nós começamos o pagamento de mais 3,8 milhões de pessoas, crédito nas contas de poupança social, de várias parcelas. 2,5 milhões de brasileiros da parcela 4. O que é aquela parcela 4? São as pessoas que receberam até o dia 30 de abril. E essas pessoas que receberam até o dia 30 de abril a primeira parcela estão recebendo agora a quarta parcela. E temos pessoas recebendo a terceira parcela, a segunda e a primeira parcela. Então, no total, são 3,8 milhões de brasileiros recebendo hoje em conta digital. Além disso, nós temos mais 1,9 milhão de brasileiros recebendo no Bolsa Família, que nós já estamos pagando sempre. Então, na verdade, esse é um pagamento subsequente da quarta parcela. Isso é muito importante porque estas pessoas do Bolsa Família que estão recebendo a quarta parcela estão podendo sacar em dinheiro. Pode passar, por favor? Agora, no calendário de pagamento do Bolsa Família, na página 16, hoje, dia 22, é o terceiro dia de pagamento. 1,9 milhão de pessoas, aqueles do NIS 3, recebendo em saque em dinheiro. Vai até o dia 31 de julho, a sexta-feira da semana que vem, quando teremos pago os 19,2 milhões de brasileiros da parcela 4, em dinheiro. Pode passar, por favor? No slide 17 já é a parcela 5, a última parcela, saque em dinheiro, receptores de Bolsa Família, do dia 18 de agosto ao 31 de agosto, sempre os 10 últimos dias úteis do mês. Pode passar, por favor? Em relação ao público do aplicativo site CadÚnico, pode passar, por favor? Aqui, vamos reforçar, são 4 grandes ciclos de pagamento. O que nós queremos dizer com esses 4 grandes ciclos de pagamento? Como nós estamos pagando neste momento vários grupos, ou seja, quem efetivamente recebeu até o dia 30 de abril está recebendo a quarta parcela. Quem recebeu em maio está recebendo a terceira parcela. Quem recebeu em junho a segunda, e tem alguns que estão recebendo agora porque acabaram de ser aprovados. Então, pode passar, por favor? A grande diferença é que nós estamos pagando todos por mês de nascimento. Então, hoje, 3,8 milhões de brasileiros receberam crédito em conta nas suas contas digitais, os nascidos em janeiro. Alguns estão recebendo a quarta parcela, outros a terceira, a segunda e até a primeira parcela. Mas o importante é, quem nasceu em janeiro, hoje está recebendo na sua conta digital o pagamento. E que, obviamente, não é beneficiário do Bolsa Família, porque no Bolsa Família os 19 milhões estão recebendo no seu calendário normal. Então, aqui são ao redor de 46 milhões de brasileiros divididos em 12 dias úteis, cada um de acordo com o seu mês de nascimento. Pode passar, por favor? O calendário de pagamento, isso é importante, já começa neste sábado. Então, quem está recebendo hoje, os 3,8 milhões de brasileiros que estão recebendo
a quarta, terceira, segunda e até a primeira parcela, hoje, nascidos em janeiro, e só os nascidos em janeiro, receberão agora, neste sábado, dia 25, ou seja, 3 dias depois, o seu pagamento, a sua possibilidade de saque em dinheiro, realizar TEDs e DOCs. Ou seja, hoje já tem o dinheiro em conta e no sábado, se não realizar nenhuma compra, nenhum pagamento de boleto, pode realizar o saque do saldo, da diferença, já neste sábado. E assim sucessivamente. Então, nós temos um calendário de pagamento e um calendário de possibilidade de saque em dinheiro. Pode passar, por favor? Este é o segundo ciclo. Significa, pode passar, por favor, que para o grupo que recebeu em abril é a quinta parcela. Para quem recebeu em maio é a quarta parcela. Para quem recebeu a primeira parcela em junho é a terceira parcela. E quem acabou de ser aprovado é a segunda parcela. Novamente, todos os nascidos em janeiro começam a receber no dia 28 de agosto e assim sucessivamente. O grande ponto aqui é: as pessoas irão receber de acordo com o seu mês de nascimento, independente se receberá a quinta, a quarta, a terceira ou a segunda parcela. O que nós sabemos é que são 5 parcelas. Então, todo mundo, quando receber a quinta parcela, não terá mais nenhuma. E isso é o ponto mais importante. São 5 parcelas e recebe pelo mês de nascimento. Essas são as duas grandes variáveis para simplificar a vida de todo mundo. Pode passar, por favor? O saque em dinheiro desse segundo ciclo começa no dia 19 de setembro para os nascidos em janeiro e temos, assim, o mesmo calendário a cada 3, 4 dias de potencial saque. Pode passar, por favor? Esse é o terceiro ciclo. Este terceiro ciclo não terá mais os 31 milhões que receberam o auxílio em janeiro, fora do Bolsa Família. Então, pode passar, por favor. Vocês verão que reduziu de 3,8 milhões para 2,4. Então, você tem aí um número menor de pessoas recebendo, porque são as pessoas que receberam em maio, junho e as últimas agora, mas é o mesmo racional. De acordo com o mês de nascimento, e aqui nós aceleramos. Como é um número menor, o que nós fizemos? Pagaremos 2 meses de uma vez. Então, será acelerado. Pagaremos janeiro e fevereiro no mesmo dia, depois março e abril, maio e junho, ou seja, ao invés de pagarmos em 12 dias, pagaremos em 6 dias, juntando os 2 meses subsequentes por vez. E a mesma coisa no saque em dinheiro, ao redor de 20 dias depois, a permissão do saque em dinheiro, lembrando que quem realizar pagamentos de contas, boletos, compras na internet, poderá utilizar este saldo antes do saque. Pode passar, por favor? Este é o último ciclo de pagamentos. Pode passar, por favor? É um número menor, porque são poucas pessoas, são ao redor de 6 milhões, e a mesma coisa. É o último grupo que foi aprovado. Pagaremos também 2 meses de nascimento subsequentes, começando em 16 de novembro, o crédito em conta e o saque em dinheiro 10 dias depois, no dia 26 de novembro. Então, teremos, do ponto de vista do pagamento, o último pagamento do último grupo que recebeu a quinta parcela no dia 30 de novembro. Esse é o último pagamento para esse 1 milhão de pessoas nascidos em novembro ou dezembro do último grupo que foi aprovado. Pode passar, por favor? Liberações do acesso do Caixa Tem. Esse slide é importante, né?
a partir de amanhã, quinta-feira, o que acontece? Uma pergunta relevante. Combatendo as fraudes. E nós dividimos em 2 grandes grupos para simplificar e acelerar a liberação das contas que foram bloqueadas. Então, temos um grupo com suspeita de fraude, 51% das contas bloqueadas. Neste caso, o cliente precisa procurar a agência. Aqui são não só as contas com suspeita de fraude, como as contas que já sofreram fraude. Então, neste caso, é necessário ir à agência para desbloquear. E temos o segundo grupo, com 49% desses que foram bloqueados, com uma inconsistência cadastral. E aqui, o que vai acontecer é um novo acesso ao app para enviar a documentação. Por que é importante isso? Porque essa inconsistência cadastral evita a necessidade de ir à agência e vai acelerar a liberação do cadastro. Então, as suspeitas de fraude, há uma necessidade de comprovação na agência, e as inconsistências cadastrais não há necessidade. Basta esse novo acesso ao aplicativo para o envio da documentação. Está válido a partir de amanhã, quinta-feira, dia 23 de julho. Pode passar, por favor? Aqui nós temos um exemplo, na página 31. Vai aparecer no aplicativo do Caixa Tem, quando for fazer o login, para aqueles suspeitos de fraude, a frase: é necessário regularizar o seu acesso, procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Ou seja, não adianta procurar. Se você nasceu em outubro, neste momento que estamos pagando em janeiro. Por que isso é importante? Para evitar as aglomerações, porque não vai adiantar a liberação do Caixa Tem se o depósito só será feito daqui a 2 semanas, 20 dias. Então, isso é muito importante para que a gente evite qualquer aglomeração. Vamos reforçar essa informação. Em relação à inconsistência cadastral, é realizar novo acesso ao aplicativo do Caixa Tem, auxílio emergencial, dado que no auxílio isso já aconteceu, já houve aprovação. Então, aqui é novo acesso ao aplicativo do Caixa Tem e enviar a documentação. Então, tem essa tela para finalizar a validação do seu cadastro. Vamos precisar que envie seus documentos pelo WhatsApp e essa informação. Para iniciar a conversa, clique no link abaixo e mande a palavra cadastro. Fundamental que isso só vale para o aplicativo do Caixa Tem. Nenhum outro aplicativo tem validade. O único aplicativo que esta informação é válida é o do Caixa Tem. Relevante isso para evitar qualquer tipo de envio de documentação dos clientes para qualquer pessoa que não seja efetivamente, que não esteja efetivamente analisando esta questão. Pode passar, por favor? O slide 32, agora o 33, sobre o FGTS. Aqui, como nós falamos, a cada segunda-feira, estamos depositando para 5 milhões de brasileiros os seus depósitos de até R$ 1.045 do FGTS. Então, já realizamos nesta segunda-feira, para os nascidos em abril, esse depósito,
Logo, já ultrapassamos 20 milhões de pessoas que receberam esse adiantamento, esse crédito emergencial do FGTS. Uma coisa importante é o seguinte: o primeiro crédito que nós fizemos em janeiro, no dia 29 de junho, as pessoas poderão sacar e realizar transferências a partir deste sábado, no dia 25 de julho. Ou seja, aquele primeiro lote, primeiro grupo que nós realizamos o depósito, no dia 29 de junho, pouco mais de 5 milhões de brasileiros poderão, neste sábado, dia 25 de julho, realizar saque e transferência. Nossa expectativa é de poucas pessoas, porque, em especial no FGTS, estamos acompanhando um uso muito intensivo do aplicativo do Caixa Tem. Então, nós temos uma expectativa de poucas pessoas sacando, porque, pelo que estamos percebendo, a maioria já realizou compras na internet, pagamento de boletos, pagamento de contas. Então, mas de qualquer maneira, normalmente, um mês depois do crédito em conta, se tem a possibilidade do saque ou da transferência no FGTS. Pode passar, por favor? Então, é isso. Foram 4,9 milhões de trabalhadores beneficiados, num valor financeiro de 3,1 bilhões de reais para esse quarto calendário, os nascidos em abril, do FGTS. Pode passar, por favor? No total, são 60 milhões de brasileiros beneficiados, em um valor previsto de 37,8 bilhões de reais nesse saque emergencial do FGTS. Pode passar, por favor? Em relação ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM, são 3,9 milhões de trabalhadores beneficiados. Já estamos indo para a terceira parcela, alguns já receberam, então foram 8,4 milhões de parcelas disponibilizadas, em um pagamento de 7,5 bilhões de reais, e aqui nós realizamos um valor, seja em poupança digital, poupança da Caixa, e temos aqui ao redor pouco mais de 1 milhão de contas criadas para esse benefício, ou seja, pessoas que não tinham conta antes desse benefício. Ao redor de 2 milhões e meio já tinham conta, e ao redor de 1 milhão e meio de pessoas não tinham contas e passaram a receber de graça essas contas via Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor? Em relação ao total entre auxílio emergencial, benefício emergencial de emprego, BEM, e o saque emergencial do FGTS, nós temos 121,3 milhões de adultos beneficiados, ou seja, 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo algum auxílio do governo federal brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, pago pela Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem mais um assunto. Nós estamos anunciando agora aqui a pausa para habitação, a prorrogação, ou seja, o total é de 180 dias. Pode passar, por favor? Então, nós hoje estávamos com uma pausa de 120 dias e vamos ampliar para 180 dias, ou seja, 60 dias a mais, a partir da segunda-feira, dia 27 de julho. Hoje temos 2.455.000 contratos pausados, seja do FGTS, Minha Casa Minha Vida, SBPE, sendo 87% pelo aplicativo da habitação. Isso é muito importante, ou seja,
mais de 2 milhões de brasileiros pediram essa pausa, também por um aplicativo que demonstra essa maneira tecnológica e ágil da Caixa Econômica Federal. Seria impraticável esta pausa nas agências, nós teríamos aglomerações fortes e um valor de 8,6 bilhões em prestações pausadas. Pode passar, por favor? Então, o que é exatamente esse movimento? A partir da segunda-feira que vem, dia 27 de julho, a pausa se estende para 180 dias e o cliente deve solicitar, não é automático. Então, ele pode solicitar pelo aplicativo Habitação Caixa, que é como 87% solicitaram, ligando no telefone 3004 1105 ou no 0800 726 0505, opção 7, ou no 0800 726 8068, opção 2 ou 4. A prorrogação da pausa é por mais 60 dias, ou seja, já tínhamos 120 dias, agora quem solicitar irá para 180 dias. A previsão é de mais 4 bilhões e meio de reais pausados neste movimento. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, nós terminamos aqui, vamos responder as perguntas. A Débora, da Rádio Gaúcha, gostaria de confirmar a informação de que o Ministério da Cidadania enviou à Caixa cerca de 1.300.000 CPFs para bloqueio de contas suspeitas de fraude do auxílio emergencial. Se o beneficiário estiver com a conta bloqueada, como ele deve proceder? Débora, existem 2 tipos de fraudes, de discussões de fraude. Existe aquele pelo Ministério da Cidadania, DataPrev, onde existe uma fraude do cadastro. Em relação a isso, a Caixa Econômica Federal acata e não tem o que fazer, porque essa é uma determinação do Ministério da Cidadania. Qualquer discussão no 121, telefone do Ministério da Cidadania, mas não é algo que a Caixa Econômica Federal se envolve, porque esta base de dados a gente não tem acesso. Tá? Então, esse tipo de fraude é uma fraude totalmente fora da gestão da Caixa Econômica Federal. Aquilo que nós estamos identificando foram fraudes operacionais. Ou seja, eu não vou dar muito detalhe, exatamente, vocês sabem por quê, mas a fraude de cadastro, Ministério da Cidadania, com a DataPrev. A fraude operacional, normalmente criações de contas, onde se desviou esse dinheiro de uma pessoa que poderia receber. Então, esse tipo de fraude é o que a gente discutiu durante boa parte da apresentação, onde estas contas estão bloqueadas e para desbloquear, quando é a suspeita de fraude, há necessidade do beneficiário ir à agência de novo, dependendo do seu mês de pagamento, do dia com o mês de pagamento, para que possa ser retirada esse bloqueio da conta. Ou, quando houver, no caso de inconsistências cadastrais, uma revalidação para que seja liberada. Mas são 2 coisas diferentes. Haverá a informação de maneira clara no Caixa Tem de se a conta está bloqueada ou se é uma questão cadastral, onde basta reenviar o cadastro, não há necessidade de ir nas agências para resolver o problema. Carolina Laureano, do Jornal Nacional. Com base em qual critério a Caixa bloqueou esse número de contas? Seria uma estimativa de contas que poderiam ter sofrido fraude? Carolina, como nós falamos, eu tenho um limite aqui de onde que eu posso te dar o detalhe, porque nós estamos muito ativos
nesta prevenção, e se eu falar demais, a gente vai acabar colocando em risco as investigações, inclusive da Polícia Federal. Então, do ponto de vista de fraudes, são dois grandes grupos. Fraude, de uma maneira muito clara, e inconsistência cadastral. E é muito fácil ver a diferença entre esses dois grupos. Então, quando você tem fraude que já tem acontecido, ou uma fraude que as nossas áreas de tecnologia, na parte toda de compliance, percebam que é algo muito claro, nós realizamos esse bloqueio de conta e há necessidade da pessoa mostrar que a conta é dela mesma. E nesse caso, a nossa expectativa é baixa. Neste grupo, nós esperamos que poucos vão às agências, porque os indícios de fraude são muito claros. Em relação à inconsistência cadastral, que é exatamente o grupo que tem ido às agências, nós, para evitar aglomerações e acelerar a solução do problema, resolvemos hoje que as informações podem ser enviadas de novo para esse grupo de inconsistência cadastral via digital. Então, há uma diferença muito grande entre os dois grupos. Me desculpa, Carolina, não vou entrar muito no detalhe, porque estamos em investigações profundas que certamente vão gerar resultados. Então, se a gente explicar demais aqui, a gente vai alertar os fraudadores. Isso a gente não pode fazer. Ainda na Carolina, quem teve o nome incluído para receber o auxílio emergencial indevidamente vai devolver o dinheiro de que forma? Existe alguma região do país que tenha mais contas bloqueadas? Qual a expectativa para a normalização dessa situação? Em relação a essa questão da devolução do dinheiro, Tatiana, está aí? Então, no Ministério da Cidadania, na página do Ministério da Cidadania, existe um link específico para a devolução do auxílio emergencial. Toda pessoa que tenha requerido o auxílio, tenha recebido o auxílio indevidamente, fraudou e será responsabilizada por isso, sem dúvida nenhuma. Exatamente a pergunta inicial do 1,3 milhão de contas que o Ministério da Cidadania solicitou bloqueio à Caixa, exatamente contas que não estão recebendo mais. Imediatamente essas contas não recebem, porque fazem parte de alguma questão cadastral que o próprio Ministério da Cidadania e a Dataprev já identificaram. Então, estas pessoas terão que devolver o dinheiro, sem dúvida nenhuma, porque houve um dolo e isso tem consequências e consequências graves. Ana Paula Branco, do Agora São Paulo. Quando o dinheiro do último lote do auxílio emergencial ficará disponível para saques e ou compras e pagamentos? Ana Paula, como nós falamos, são 5 parcelas. Quem recebeu antes Bolsa Família e as pessoas que receberam em abril vão começar a receber a 5ª parcela já em agosto. Então depende muito de quando você recebeu a primeira parcela. Então, para quem recebeu a primeira parcela lá em abril, você já começa a ter o depósito em agosto. Por outro lado, quem acabou de ter o benefício aprovado, literalmente agora, vai receber em novembro. Então, todo o racional é 5 meses e 5 pagamentos. Recebeu 5 pagamentos, recebe durante 5 meses. Os depósitos nas contas digitais acontecem antes. Por quê? Por causa da pandemia. E o saque ou a transferência, normalmente 1 mês depois do depósito na conta. Esse é o racional. Judite Cipreste, da Globo News.
Temos um levantamento de quantos CPFs foram bloqueados por Estado? Judite, nós temos, mas desculpa, congelou um pouquinho. A gente vai avançar um pouco mais nas investigações. Não é o momento de falar, me desculpa. Temos sim, mas a gente ainda está investigando mais, isso é bem importante. Né? Em breve a gente vai dar essas informações com mais detalhe. Marina Barbosa, do Correio Brasiliense. Houve filas em agências da Caixa devido às contas que foram bloqueadas no Caixa Tem. O que a Caixa está fazendo para resolver o problema? A orientação de quem teve a conta bloqueada continua sendo procurar uma agência da Caixa? Marina, muito obrigado pela pergunta. Como nós falamos, nós dividimos em 2 grupos. Primeiro, sim, houve filas, sim. E as filas, como sempre, nós queremos minimizar, são filas esporádicas, incomparáveis com o que aconteceu no passado. Então, são filas esporádicas pequenas. O que a gente vai fazer? Primeiro, combater a fraude é fundamental. Uma fraude no pagamento do auxílio emergencial em um momento de pandemia é algo extremamente grave. Então, nós estamos combatendo. Sim, realizamos o bloqueio de diversas contas e separamos em 2 grandes grupos. 51% com grandes indícios de fraudes estão bloqueadas e para o desbloqueio há necessidade de ir às agências e de acordo com o mês próximo do recebimento. Por quê? Se eu nasci, por exemplo, em outubro e só vou receber daqui a 20 dias, não haverá essa discussão do desbloqueio nesse momento, senão teremos exatamente aglomerações. O segundo grupo, onde tem indícios de problemas cadastrais, mas não de fraude, de maneira clara, nós vamos fazer, sem precisar ir à agência, de uma maneira digital e muito mais rápida. Então, desta maneira, esperamos uma aceleração na solução desses problemas e evitar as aglomerações que, de novo, não são relevantes, mas nós não queremos ter, em hipótese nenhuma, em especial no momento de pandemia. Diego Machado, da Rádio Absoluta de Campos dos Goytacazes. Como a Caixa se sente nesse momento difícil que os brasileiros estão passando em fazer parte da vida dessas pessoas com o pagamento do auxílio emergencial? Diego, é muito importante. Nós estamos realizando o pagamento não só do auxílio, mas do bem, que são 5 milhões de pessoas, do saque do FGTS, que são mais 60 milhões de pessoas. Então, ao todo, são mais de 121 milhões de pessoas. 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo um benefício do governo federal, pago através da Caixa Econômica Federal. Então, nós estamos claramente muito motivados, muito importante para a população brasileira, e este pagamento escalonado, permitindo o uso de uma tecnologia digital, foi muito relevante para que não tenhamos filas, que não tenhamos aglomerações e, certamente, problemas sempre acontecem e o importante é resolver o mais rapidamente possível. Agora, uma pergunta da Tânia Regina. A pergunta é sobre o Caixa Tem. No meu primeiro acesso, aparece que tenho que mandar meus números de documentos pelo WhatsApp. Isso procede? Procede, usando aquele link que acabamos de mostrar, não usar o WhatsApp, para usar apenas através daquele link do Caixa Tem. Isso. Exatamente, a gente acabou de explicar, Tânia, dentro dessa separação que nós fizemos entre o grupo
que tem, das contas que foram bloqueadas, mas com um grande indício de fraude, e as contas que foram bloqueadas com uma questão de problema de cadastro, algum tipo de divergência em relação aos cadastros que nós temos, a parte desse link é exatamente para esse segundo grupo. Então, provavelmente, esse é o seu caso. Eu peço, Dani, que a gente tenha o contato da Tânia e você será respondida muito rapidamente, Tânia. Nós vamos analisar o seu caso e te responder muito em breve. Muito obrigado. Marilu Maciel. O número do celular cadastrado mudou e preciso alterar. Como eu faço? Nesse momento, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, tem que ir até a agência para fazer a alteração na agência. Marilu, essa é uma pergunta muito importante. Dado toda essa questão que nós estamos em relação às fraudes, há necessidade de ir às agências exatamente para a demonstração de que é você mesmo, porque senão seria uma porta aberta muito grande em relação às fraudes. Então a resposta é: há necessidade de ir às agências. Desculpa. Chayenne Galdino. Quanto tempo demora para a validação dos documentos pelo WhatsApp? Chayenne, em até 24 horas. Então, é algo muito mais rápido do que estava sendo até agora. Então, em até um dia, 24 horas, você terá a validação ou não. Mas, de novo, o que nós esperamos, dada essa questão de incongruência, sem que exista de uma maneira tão clara indícios de fraude, nós imaginamos que será resolvido em até 24 horas. Muito obrigado. Priscila Bispo, as mães do Bolsa Família vão receber a 4ª parcela do auxílio emergencial? Priscila, já estão recebendo, e o que é importante? Todas as regras que valiam da 1ª, 2ª e 3ª parcela valem para a 4ª e para a 5ª. Então, não há nenhuma mudança do ponto de vista do racional, ou seja, das regras das 3 primeiras parcelas e da 4ª e da 5ª. Então, não há necessidade de se cadastrar novamente se a sua conta não for bloqueada, não tiver sido bloqueada, e os seus benefícios serão nos mesmos valores que foram os primeiros benefícios. Então, é para simplificar toda a parte do pagamento para vocês, reduzindo ao máximo chances de aglomerações. Então, tudo continua como antes. Nós já estamos no 3º dia do pagamento do Bolsa Família para o NIS 3, na 4ª parcela, e são os mesmos valores que foram recebidos na 1ª parcela, na 2ª parcela e na 3ª parcela. Exatamente os mesmos, e o saque em dinheiro, ou seja, em espécie. Mais alguma? Então, nós agradecemos, estaremos aqui mais vezes essa semana. Entendemos que essa discussão em relação aos bloqueios são questionamentos importantes. Como sempre, nós buscamos resolver qualquer questão, qualquer problema, mas é inaceitável esta questão dos hackers, e desta maneira a nossa resposta é contundente, alinhado com a Polícia Federal, porque este é um pagamento para a população mais carente do Brasil no momento de pandemia. Então, desviar um dinheiro da população mais carente no momento de pandemia mundial de saúde é algo inaceitável.
E a Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, irá forte contra este tipo de malefício à sociedade como um todo. De qualquer maneira, a gente quer agradecer. Hoje a gente teve, então, o anúncio da pausa no crédito imobiliário de 120 para 180 dias, ou seja, mais 60 dias, que também é uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que nós falamos e que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado.